Chamamos agora para coordenar a mesa Segurança Alimentar e Biocombustíveis, questões pendentes na agenda internacional, o ilustríssimo professor Nelson Delgado, do CPDA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vamos chamar os participantes da mesa. Eu chamo o senhor Adriano Campolina, que é diretor da ActionAid Américas, por favor. O senhor Guillaume Ernest, que é gerente de projetos da Agence Française de Développement. Roberto Grum, professor da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. E o ilustríssimo Renato Maluf, presidente do CONSEA e professor do CPDA. Bom, nós vamos, como você sabe, meu Deus, deixa eu pegar. A nossa mesa vai tratar de segurança alimentar e biocombustíveis, questões pendentes na agenda internacional. Portanto, o nosso tema, obviamente, é a agenda internacional e um pouco, imagino, discutindo os diferentes trade-offs que têm a ver com essa questão de produção de alimentos, bioenergéticos e, o que é muito claro e presente no caso brasileiro, a questão dos produtos de exportação. Nós vamos ter uma exposição de cada um dos nossos palestrantes, cada um vai ter 20 minutos para a sua palestra e iniciaremos o debate. Eu acho que podíamos começar com o senhor Adriano Campolina, por favor. Bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar agradecendo o CPDA pelo convite para participar desse debate. E antes de começar a minha apresentação, se puder passar para mim o controle remoto. Não deixe que eu mesmo passo, porque senão eu fico todo confuso, eu já sou confuso por natureza. Obrigado. Mas antes de começar a minha apresentação, eu queria só fazer um comentário anterior, que não é uma apresentação essencialmente acadêmica, mas é uma apresentação a partir do posicionamento político de uma ONG internacional, a ActionAid, na qual trabalho, que passou a se posicionar sobre o tema muito em função da relevância que teve o debate de biocombustíveis na crise alimentar, que começou em 2006, mas que teve o seu ponto mais agudo ali em março, abril de 2008. Então, de certa forma, o contexto político da discussão de biocombustíveis, na minha opinião, muda dramaticamente com a crise da alta dos preços alimentares em março, abril de 2008. Na apresentação, eu vou só colocar um pouquinho desse contexto da crise alimentar, porque eu acho que ele ainda é o pano de fundo da discussão internacional de biocombustíveis. Não tem como discutir biocombustíveis sem discutir crise alimentar e sem discutir evolução de preços de produtos alimentares. Acho que as duas questões na agenda internacional são profundamente relacionadas, assim como a relação com as negociações de câmbio climático. Acho que são os dois panos de fundo que, de fato, condicionam qualquer discussão de biocombustíveis. Câmbio climático, por um lado, crise alimentar, por outro. Eu vou buscar evitar entrar muito na discussão do caso brasileiro, das consequências da monocultura da cana-de-açúcar, etc., que eu imagino que outras mesas, no decorrer do seminário, vão se aprofundar mais nisso. Vou apenas utilizar alguns exemplos para justificar algumas posições sobre a agenda internacional, que é o tema da mesa, no qual eu pretendo me focar. Pois bem, vamos ver se o negócio funciona. Opa, é melhor que o de Brasília lá, Renato. Nós tivemos uma reunião em Brasília que o negócio não funcionava nem a tapa. Mas são os ares da capital. Mas acho que o primeiro elemento importante do debate é a gente localizar, portanto, a discussão de biocombustíveis na crise alimentar. Crise alimentar que teve o seu pico nos primeiros 3 meses de 2008, quando os preços nominais de várias commodities agrícolas chegaram a um valor, a seu maior valor em 50 anos,
e os preços reais o maior valor em 30 anos. Para os que acompanharam a crise alimentar de perto, isso gerou um conjunto de consequências, desde rebeliões populares em 15 países. No caso das Américas, no Haiti foi o caso mais grave, em que pessoas foram às ruas por falta de alimento, não tinha dinheiro para comprar comida. Na África subsaariana também várias rebeliões aconteceram. E a consequência mais direta da crise alimentar é que o número de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar saiu de 850 a 900 milhões de pessoas para mais de 1 bilhão atualmente. Ou seja, o saldo da crise alimentar é 100 milhões a mais de pessoas em estado de desnutrição ou de insegurança alimentar. Então, esse é o pano de fundo onde a discussão acontece. Acho que é importante registrar que depois do pico do aumento dos preços agrícolas em março, abril do ano passado, em função de uma série de medidas, teve medida para todo gosto, teve governo que aumentou a tarifa de exportação, teve governo que baixou a tarifa de importação, teve governo que proibiu exportação, teve governo que ampliou o investimento na produção de alimentos. No caso do Brasil, teve o lançamento do Mais Alimentos, como um programa de resposta à crise alimentar. Enfim, um conjunto de medidas que houve em vários países gerou uma redução imediata dos preços. Depois dos primeiros 3 meses, os preços caíram, mas eles se consolidaram num patamar mais elevado que a média. Então, não dá para dizer que a crise alimentar passou ou que a questão dos preços está equacionada. Não está. Os preços continuam num patamar muito mais elevado do que a média histórica. Então, eu queria só começar com esse contexto, porque eu vou tentar relacionar bastante uma coisa com a outra, o biocombustíveis com a crise alimentar. Obviamente, no momento da crise, teve uma forte discussão internacional em que medida que os biocombustíveis seriam um dos fatores da crise, e eu imagino que hoje em dia, pelo menos no debate internacional, é quase que um fato aceito, embora que com várias nuances. Quer dizer, qual o biocombustível, aí tem, igual o Lula falou, se existe o etanol do bem e o etanol, o bom etanol e o mau etanol, igual o colesterol, enfim. Aí há várias nuances no debate, mas eu acho que a consideração de que a evolução dos biocombustíveis, a expansão dos biocombustíveis teve uma parcela de responsabilidade sobre a crise alimentar, eu acho que é razoavelmente consensual nos debates internacionais hoje em dia. Embora aí, não aqui entra no detalhe, como o capeta mora no detalhe, cada um puxa a sardinha para um lado completamente diferente. Houve uma demanda profundamente aquecida de biocombustíveis que começa em 2003, ou seja, logo antes da crise alimentar, você começa um aquecimento de uma demanda por biocombustíveis. Esse aquecimento fundamentalmente informado por uma combinação de metas de participação de biocombustíveis nos combustíveis na Europa e nos Estados Unidos. Então, foram estabelecendo metas progressivas de aumento da participação de uma mistura de biocombustível. Nós já estamos acostumados com a mistura brasileira de álcool na gasolina. Uma combinação de subsídios à produção de biocombustíveis e também de tarifas para proteger a produção nesses países de biocombustíveis. Esses 3 fatores passaram a acontecer a partir de 2003, e se você olhar um gráfico da produção de biocombustíveis, o aumento e a expansão da produção acompanha exatamente essas medidas. Houve um caso particular, não só um, mas vários, mas teve o caso mais gritante e que se relacionou muito à crise alimentar, foi o caso do etanol de milho nos Estados Unidos, em que houve um aumento brutal da utilização de milho, não para alimentação humana ou animal, mas para produção de etanol. Se estima que em 2007 os Estados Unidos utilizou 30% da sua produção de milho, foi desviada da alimentação para a produção de etanol. E alguns analistas chegaram, inclusive, a colocar grande parte da culpa na crise dos alimentos sobre, particularmente, essa produção de etanol a partir de milho nos Estados Unidos. E o próprio governo brasileiro tentou, então, se diferenciar disso, dizendo, não, nosso etanol é do bem, porque ele é da cana-de-açúcar, sendo que o etanol ruim ou mau é o etanol norte-americano. Mas, enfim, essa substituição aconteceu, e aconteceu, na realidade, 2 fatores, acho que são os fatores que vinculam biocombustíveis com crise alimentar. Por um lado, você tem destinação direta de produtos que poderiam ser utilizados para alimentação, para a produção de combustíveis, essa é absolutamente direta transferência, ou, em segundo lugar, uma substituição de plantio. Então, ao invés de plantar milho e feijão, você passa a plantar cana-de-açúcar, já que você tem uma oportunidade de mercado de preços
em torno disso. Então, esses dois fatores conjuntamente vinculam os dois fenômenos, da crise alimentar e da expansão dos biocombustíveis. Como eu disse, um terço da safra norte-americana foi dedicada à produção de etanol. Desculpa, o ano não é 2009, é 2007. E o Banco Mundial, inclusive, em sua análise, considerou como um dos grandes responsáveis pela crise alimentar essa produção de etanol a partir do milho nos Estados Unidos. Em relação à expansão da produção, acho que é importante, pelo menos, ter uma ideia desse pano de fundo. No Brasil, a área plantada com cana-de-açúcar cresce de 2,6 milhões de hectares em 1980 para um total de quase 8 milhões de hectares em 2008, sendo que 60% para etanol, 40% para açúcar. Obviamente que essa proporção varia muito em relação aos preços de açúcar e de álcool, e algumas projeções indicam que poderia chegar a até 14,6 milhões de hectares em 2017, com o atual andar da carruagem. Sendo que o zoneamento da cana, que foi feito recentemente pelo governo, indica uma disponibilidade de terras para a cana de cerca de 50 a 60 milhões de hectares. Não vou entrar aqui no mérito do zoneamento, há muita gente que questiona esse zoneamento. Para dar um exemplo de outro país, na Guatemala, houve uma expansão muito grande da palma africana, que teve uma expansão que saiu de 30 mil hectares em 2003 para 100 mil hectares em 2009, e, ao mesmo tempo, a cana-de-açúcar sai de 180 mil hectares em 2003 para 270 mil hectares em 2008. Ou seja, uma expansão de plantio bastante considerável. E eu não coloquei o exemplo da Guatemala por acaso. A Guatemala é exatamente um país que, nesse momento, está sofrendo uma crise alimentar gravíssima, com níveis de desnutrição infantil recordes, inclusive com várias mortes relacionadas à desnutrição. Não quero dizer com isso que é uma consequência direta, até porque as regiões são diferentes. A expansão da cana e da palma africana da Guatemala é na região noroeste, enquanto que a fome está mais na região noroeste, e sendo que a fome está mais na região de Jalapa, que é na região leste da Guatemala. Mas, enfim, só para colocar esses dados, então houve uma expansão grande. A discussão em relação até que ponto a expansão da cana leva ou não à redução da produção de alimentos tem se dado no estado de São Paulo, em que você observa a linha cor-de-rosa ou roxa crescendo, subindo acentuadamente a cana-de-açúcar, que tem uma expansão de 95, com um aumento, ou uma inclinação da expansão em 2003, seguida por, ao mesmo tempo, você percebe no mesmo estado de São Paulo um declínio na produção de alguns alimentos, acentuada no caso do milho, menos acentuada no caso do milho, e os outros são um pouco mais estáveis. Mas a intenção desse gráfico é mais ou menos mostrar que há uma substituição de fato, ao você ter um incentivo muito grande pelo preço à produção da cana-de-açúcar, outros alimentos são produzidos em menor quantidade. Nós fizemos também uma pesquisa da ActionAid, uma pesquisa no município de Goiás, onde a gente observa também, se você pega a primeira coluna, em 1980, da distribuição diária entre cana-de-açúcar, arroz, feijão e milho, e como é que essa distribuição diária se comporta em 2007, em que você tem um aumento da cana de 7 hectares para 6.800 hectares, acompanhado por uma redução da produção de arroz de 5.000 hectares para 150 hectares, praticamente a exclusão da produção comercial de feijão, e uma redução de milho de 4.200 hectares para 900 hectares. Então, pouca substituição de uma coisa pela outra, o que por si só tampouco é um exemplo geral, não dá para você analisar, você tem que observar como é que, no conjunto, essas lavouras evoluem, mas acho que é um exemplo que, pelo menos, alerta para o perigo, ou como que isso pode acontecer no microcosmo de uma região. E para aqueles que têm a segurança alimentar como elemento central do debate, a produção local, o consumo local, a distribuição local, quer dizer, para aqueles como, pelo menos eu, acredito que a segurança alimentar não se resolve produzindo leite em pó na Nova Zelândia e mandando de navio para algum lugar, mas se resolve com a produção local e com o comércio local. De fato, há um potencial impacto sobre a segurança alimentar bastante razoável nesses termos. Levando para os elementos do debate, eu queria só elencar 5 áreas que eu acho que a gente pode discutir em termos das questões internacionais pendentes, como foi proposto pelo título da mesa. A primeira é a própria resposta à crise global, quer dizer, quando teve a crise global de alimentos,
houve um conjunto de negociações e discussões internacionais sobre quais respostas deveriam ser dadas, como coordenar respostas. Foi criada uma força-tarefa de alto nível das Nações Unidas, que produziu um documento chamado CAF, Comprehensive, um framework de ação, né, um guia de ação amplo para o combate à crise. E é interessante ler o capítulo sobre biocombustíveis desse documento, porque ele diz absolutamente nada. É um excelente uso de 2 páginas para esboçar uma absoluta falta de consenso entre os negociadores. Obviamente, ele não diz nada, não é porque ninguém tem nada a dizer, é porque ninguém consegue chegar a um consenso. E aí devemos admitir que o nosso governo tem um papel muito importante na não chegada de consensos, já que o Brasil tem um interesse muito consolidado na sua posição de comércio e em outras de promoção das agroexportações. E vê nos biocombustíveis uma excelente oportunidade para ampliar os ganhos do país com exportação. Portanto, o Brasil tem uma atuação pronunciada nos fóruns internacionais para evitar qualquer linguagem mais dura em relação aos biocombustíveis. Então, na discussão, logo que houve a crise, teve uma razoável polêmica. Por um lado, o relator do direito à alimentação, o relator mundial, chegou a defender a hipótese de moratória. Várias ONGs, inclusive a ActionAid, defendemos a necessidade de uma moratória na expansão sobre áreas de produção de alimentos, para que se pudesse analisar com mais profundidade os impactos. Obviamente que a moratória ficou no discurso, não foi adotada por nenhum órgão internacional, seja na FAO, seja nas Nações Unidas, ou qualquer outro acordo. Quer dizer, a moratória foi levantada como uma hipótese, mas nunca foi levada adiante por qualquer acordo internacional, mas acho que ela segue na pauta. Acho que é uma discussão importante até que ponto que ela poderia, enfim, ser eficaz. O IFPRI fez uma projeção de que uma moratória apenas sobre a produção de etanol a partir de grãos, não uma moratória generalizada, tampouco chegando à cana-de-açúcar, mas só na produção de grãos, ela geraria uma redução do preço de milho da ordem de 20%, que, portanto, contribuiria para algum nível de equacionamento, teoricamente, para algum nível de equacionamento da crise alimentar. Como eu disse, a Força-Tarefa de Alto Nível das Nações Unidas sobre a crise alimentar se debruçou sobre a questão de biocombustíveis e chegou a essas maravilhosas propostas. Desenvolver medidas de salvaguarda, e não diz exatamente o que isso quer dizer, reavaliar o impacto das tarifas, metas e subsídios, ao mesmo tempo dar uma indicação da necessidade de ampliar o investimento privado nos países em desenvolvimento para a produção de biocombustíveis, quer dizer, uma mudança da matriz de produção no norte para o sul, a partir da redução das tarifas e dos subsídios, e a necessidade de promover pesquisa. Quer dizer, a Força-Tarefa evitou diplomaticamente o assunto mais contencioso, que era, enfim, vamos fazer um acordo para revisar efetivamente as metas, subsídios e tarifas, ou para estabelecer uma regulação sobre a ampliação do biocombustíveis, ou para discutir uma moratória. Não, nenhuma dessas medidas mais duras foram efetivamente levadas em consideração e ficou um pouco nas medidas mais soft, desenvolver, pesquisar, avaliar, assim em diante. Outro elemento que eu acho que é importante nas questões internacionais é entender o impacto das metas de biocombustíveis na Europa e nos Estados Unidos, como que isso leva à expansão dos biocombustíveis. Quer dizer, fundamentalmente, aí eu dou alguns exemplos. O Brasil já tem um caso clássico de um nível de mistura. A União Europeia determina para 2010 a obrigatoriedade da mistura de 5,7%, chegando a 10% até 2020. Estados Unidos estabelece uma meta de 7,5 bilhões de galões para consumo nacional de biocombustíveis até 2012. O que eu quero destacar aqui são duas coisas. Número 1, as metas têm um impacto no mercado, elas aquecem a demanda. E número 2, são metas indiscriminadas. Não são metas que falam o etanol do bem ou do mal, sem entrar ainda na discussão de qual é o etanol do bem ou do mal. Eu vou entrar daqui a pouco. Mas são metas que simplesmente estabelecem parâmetros gerais e que, por consequência, ao não discriminar positivamente o tipo de produção que poderia ser sustentável, ela acaba, por consequência, ela acaba incentivando o tipo de produção que consegue agregar uma escala maior na produção, no caso do Brasil, a cana-de-açúcar em monocultivo, como um exemplo. Mas eu queria levantar a questão das metas como uma questão internacional fundamental na discussão de biocombustíveis. A outra questão são as tarifas e subsídios, quer dizer, no caso norte-americano, a tarifa, o subsídio, cada galão de etanol de milho recebe um subsídio de meio centavo de dólar.
enquanto que, desculpe, de 50 centavos de dólar, enquanto que esse mesmo galão tem uma proteção tarifária de 54 centavos de dólar. Os subsídios totais para biocombustíveis são da ordem de 11 a 13 bilhões de Estados Unidos atualmente. A União Europeia alocou em 2006 4,7 bilhões de dólares para o apoio à produção de biocombustíveis. Esse é um outro elemento fundamental para entender biocombustíveis em vários aspectos. Tanto ele pode manter um mercado protegido para a produção local, quanto a redução de tarifas que o Brasil tanto advoga pode elevar ainda mais a demanda e a tendência à expansão descontrolada de biocombustíveis nos países em desenvolvimento. Eu acho que é importante destacar um outro elemento de questão internacional em relação a biocombustíveis, é a própria cooperação internacional na área de desenvolvimento agrícola. Para os que se lembram, em 2007, os Estados Unidos e Brasil firmaram um acordo de cooperação que tinha com alguns elementos centrais a pesquisa em biocombustíveis e a disseminação das tecnologias de biocombustíveis em países da África. Logo após, ou mais ou menos na mesma época, o Brasil abre o primeiro escritório da Embrapa fora do Brasil, se não me engano, em Gana, com uma grande, e há várias missões técnicas de cooperação brasileira em Moçambique, também com cana-de-açúcar. Então, você tem um apoio à expansão de biocombustíveis na África, dentro de um framework mais geral, que é de uma retomada do investimento agrícola na África. Ou seja, a crise alimentar traz de volta a necessidade de retomada de investimento em agricultura, e essa retomada de investimento também se condiciona pela oportunidade de mercado gerada pelos biocombustíveis. E, finalmente, outra questão que ela em si daria meia hora de discussão, é a discussão, e eu não vou fazer isso, senão o Nelson me atira o microfone na cabeça, mas a discussão do protocolo de Quioto, das negociações das emissões de gases, e como que a agricultura entra, não entra, de que forma entra nessa discussão. No momento está fora, em grande medida, a emissão de gases de efeito estufa pela agricultura está essencialmente fora das negociações do protocolo de Quioto, mas certamente é um elemento central para a discussão. Se você começa a discutir a monocultura de cana-de-açúcar, por um lado, e outras formas de produção, e qual que é a emissão que cada uma delas tem, seja no próprio processo produtivo agrícola, seja na produção dos insumos necessários à sua produção, ou no transporte, ou no processamento, na transformação da cana-de-açúcar em biocombustíveis, tem um efeito a ser considerado e discutido em relação ao carbono. Eu acho que é importante, eu estou no meu penúltimo slide, acho que é importante a gente discutir essas 5 questões internacionais, não de uma maneira geral em relação a biocombustíveis como uma categoria ampla, mas de qual biocombustível. Quer dizer, há diferentes formas de produção de biocombustíveis, algumas mais nocivas que outras, e no próprio caso brasileiro há exemplos interessantes de modelos mais sustentáveis de produção de biocombustíveis a partir da agricultura familiar, com pequenas plantas de processamento, e que nessas experiências, pelo menos 2 experiências que nós acompanhamos no Rio Grande do Sul, em ambas não houve substituição acentuada de área de plantio pela cana, e houve algum nível de segurança energética local. Obviamente, nesse momento, o atendimento à demanda americana e europeia é fundamentalmente atendida pela produção do monocultivo em grande impacto. E eu gostaria de terminar deixando algumas questões. A primeira, de que, na minha opinião, a gente tem que levar em conta qual modelo de produção de biocombustíveis que gostaríamos de ter, e a partir disso discutir os modelos internacionais. Atualmente é o contrário. Você fala que quer biocombustível, estabelece meta, cria demanda, e aí um modelo menos sustentável toma a dianteira. Segundo, eu acho que é necessário seguir ou retomar a força política que houve no ano passado de entender o impacto dos biocombustíveis nos preços. A partir do momento que os preços caíram um pouco, todo mundo parou de falar nisso, e eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade fundamental de aprofundar a pesquisa, o monitoramento e o entendimento da correlação entre biocombustíveis e preços. A outra, eu acho que é fundamental prospectar qual seria o impacto de uma eventual redução tarifária e de subsídios de biocombustíveis nos Estados Unidos e na União Europeia, que isso significaria em termos de uma incentivo adicional à expansão de biocombustíveis, qual seria a consequência disso sobre a segurança alimentar. Acho que é um elemento de pesquisa importante. Acho que outro elemento para mim, e para mim de princípio, é que a segurança e soberania alimentar tem que ter precedência.
na minha opinião. Agora, como assegurar essa precedência, na medida em que os acordos de segurança alimentar do direito à alimentação são acordos sem efeito vinculante? Então, você tem o tamanho do nome das Voluntary Guidelines, é tão voluntário que você desiste de ler o acordo no título, de falta dente, falta pegada para o acordo ser implementado. Eu acho que isso vale uma discussão. Quer dizer, por que em relação ao câmbio climático, se chegou a um consenso internacional de buscar um tratado, de negociar um tratado com metas em que os países se comprometem efetivamente a implementar e que vão ser monitoradas, etc., por que no caso da segurança alimentar, que é tão importante quanto, não se consegue chegar a um tipo de tratado mais eficaz, inclusive regulando qual expansão de biocombustíveis seria possível ou não? E, na minha opinião, a discussão da moratória sobre a expansão dos biocombustíveis e a necessidade de revisão das metas, subsídios e tarifas permanecem na agenda como elementos fundamentais para discutir biocombustíveis e segurança alimentar. Obrigado. Obrigado, Adriano. Mais ou menos, quase pontual. Vamos dar continuidade às nossas exposições, agora com o senhor Guillaume Ernest, que tem também 20 minutos para a sua exposição. Bonjour. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé de participer à ce séminaire et merci à tous les participants. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Guillaume Ernst, je travaille à l'Agence française de développement. C'est une institution de financement, une institution publique de financement de projets dans les pays du Sud, financement de projets de développement dans les pays du Sud. Je précise que l'exposé que je vais faire, d'une part, ne représente pas du tout la position de l'institution dans laquelle je travaille. Ce d'autant plus que le sujet que je vais aborder n'est pas directement relié, même s'il est fortement indirectement relié à mon activité professionnelle dans le cadre de l'institution dans laquelle je travaille. En fait, la façon qui va être proposée d'aborder la question de la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, et un peu les questions qui se posent au niveau, on va dire, de l'agenda international. Et moi, je l'ai pris dans un sens un peu orienté sur les négociations internationales. C'est en fait, d'une part, poser un certain nombre d'éléments qui sont factuels, tant en termes d'objectifs, en liaison avec les propositions de production d'agrocarburants, et d'autre part, en relation avec les caractéristiques de la production de ces agrocarburants. Donc ça va être un peu l'axe principal de l'exposé, et que je vais détailler dans le... je vais le faire moi-même, ça va être plus facile. Donc oui, ça c'était une remarque préliminaire. Donc en fait, alors on parle d'agrocarburants, de biocarburants, donc c'est le thème principal du séminaire. Les biocarburants font partie de ce qu'on appelle les bioénergies. Et donc voilà, donc, ce qu'on appelle l'usage traditionnel, c'est-à-dire avant, disons, l'usage qui s'est fait depuis plusieurs siècles jusqu'à aujourd'hui. Ça représente encore aujourd'hui 90% de l'usage total. La bioénergie moderne, donc production d'électricité, plus biocarburants, ça représente 10%, et les biocarburants, ça représente 2%. Donc c'est un élément de contexte qui me paraît intéressant, que je ne rappellerai pas par la suite, mais qu'il est important de prendre en considération. Donc voilà, donc la proposition, c'est, alors dans un premier temps, très rapidement, les objectifs poursuivis par les politiques de production d'agrocarburants. Dans un deuxième temps, les caractéristiques de cette production. Une tentative de première analyse, de comparaison entre les objectifs et les caractéristiques. Quelques éléments concernant le cadre international, et ce sera principalement en fait les négociations de commerce et environnementales, principalement climat et biodiversité. Une tentative d'interprétation qu'on pourra discuter, et puis quelques orientations possibles. Donc j'imagine que vous allez voir des complémentarités avec l'exposé qui vient d'être réalisé.
peut-être comment on appelle ça, en creux, des orientations un peu différentes, mais en tout cas pas de contradiction fondamentale. Donc les objectifs, en fait, ça va être rapide parce qu'ils sont assez simples, mais ils pourraient être complétés si ce n'est pas le cas. Donc le premier objectif poursuivi par les politiques de production de biocarburants, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Donc ça c'est clair, c'est pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça l'objectif. Le deuxième, c'est principalement annoncé par la plupart des pays ou des régions qui ont des fortes politiques en matière d'agrocarburants, c'est l'autonomie énergétique. Donc maintenant, nous allons passer en revue très rapidement les caractéristiques de la production actuelle d'agrocarburants. Donc actuellement, ce qu'on appelle les agrocarburants de première génération, biocarburants de première génération, ils sont liés à des plantes cultivées. Et donc il y a une concurrence sur l'utilisation, puisque ces plantes sont utilisées pour d'autres, et en particulier pour des besoins alimentaires, donc sucre, amidon, huile alimentaire. Et il y a du coup aussi une concurrence sur les surfaces, c'est-à-dire comme ce sont des plantes cultivées, il faut les cultiver quelque part, et donc effectivement elles viennent en concurrence avec soit ce qui était déjà cultivé, soit une expansion des surfaces cultivées. Donc il y a comme impact une substitution des usages et des surfaces, alors ce qui provoque évidemment un changement des équilibres offre-demande sur la production alimentaire, et dans la mesure où on veut couvrir les besoins anciens qui sont en croissance en relation avec l'augmentation de la population et les besoins nouveaux liés à la substitution d'énergie fossile, ça représente un facteur d'accroissement des surfaces cultivées. Donc maintenant, on va essayer de faire une rapide comparaison des objectifs avec ces caractéristiques. Donc en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc concernant les études existantes. Alors c'est ce que je mets tout à la fin. Les résultats des études ne sont pas stabilisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un consensus parfait sur l'ensemble des études scientifiques qui sont réalisées en matière de réduction de gaz à effet de serre. Mais on va dire que ce qui est proposé comme orientation ici, c'est, je ne vais pas dire un consensus parce que ça ne l'est pas, mais une orientation qu'on retrouve dans la plupart quand même des publications. Donc, en matière de production, donc de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en liaison avec la production d'éthanol à partir de canne à sucre, en général, la plupart des études estiment que c'est une substitution très positive, une réduction effective de gaz à effet de serre. En matière sur le betterave et blé, c'est faiblement positif à négatif, en fonction d'un certain nombre de facteurs, tant en Europe qu'aux États-Unis. Pour les oléagineux, c'est faiblement positif à positif en Europe et aux États-Unis. En revanche, c'est positif sur le palmier à huile. Alors maintenant, donc le dernier point à être important, c'est-à-dire que si on prend en compte l'extension des surfaces sur la forêt, dans ces cas-là, pour obtenir un bilan positif, il faut attendre entre 20 ans à un siècle, en fonction du type de forêt qu'on déboise pour réaliser ces cultures. Alors, bien sûr, on parle d'effets directs, c'est-à-dire, par exemple, des plantations de palmiers à huile qui sont faites directement sur des forêts naturelles, mais il y a aussi des effets indirects, puisque, en fait, on peut tout à fait, puisque de toute façon, on a vu tout à l'heure qu'il fallait substituer les surfaces qui allaient être mises en culture pour les agrocarburants par d'autres surfaces en culture pour les aliments. Donc voilà, effectivement, l'ensemble de ces résultats qui correspondent à un grand nombre de publications scientifiques ne sont pas pour autant homogènes. Toutes les publications scientifiques n'indiquent pas ces orientations-là. Donc là, c'est simplement deux citations de deux publications qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont d'institutions qui recoupent des publications scientifiques. Donc,
Il y en a un, c'est le Conseil consultatif allemand sur les changements globaux, donc qui est de 2008, et l'autre, c'est l'Agence européenne de l'environnement. Alors, donc le deuxième point, je reviendrai dessus, hein, c'est de nouveau la relation entre biocarburants et bioénergie. Donc c'est un sujet que je vais reprendre un peu plus tard. Concernant l'objectif de réduction de la dépendance vis-à-vis de l'importation d'énergies fossiles, en fait, les conclusions sont plus ou moins identiques. C'est-à-dire que pour la canne à sucre, le bilan est positif, pour les oléagineux, positif, dans une moindre mesure, pour les autres, faiblement positif à négatif. Et par ailleurs, ce qu'il faut quand même constater en ce qui concerne l'Europe ou les États-Unis, c'est que s'ils substituent l'importation d'énergie fossile par l'importation de biocarburants, il n'y a pas d'autonomie. Donc l'autonomie n'est pas assurée par l'importation de biocarburants. Donc alors après, en exemple, hein, donc pour des projections qui sont faites à horizon 2030, l'économie liée à la réduction des importations d'énergie fossile, hein, ce n'est pas une économie, en fait c'est la facture de l'importation des énergies fossiles. Donc la réduction de cette facture liée aux biocarburants serait de 5 milliards par année, en 5 milliards d'euros, alors pour un total de réduction des importations par les bioénergies de 46 milliards. Donc on voit que c'est autour de 10% de la réduction de l'importation d'énergie fossile en Europe. Donc c'est pas, alors sachant qu'en 2030, en Europe, dans les projections faites, il y a une grosse partie qui provient de ce qu'on appelle les biocarburants de deuxième génération. Donc les 5 milliards, ce n'est pas 100% des biocarburants de première génération. Alors les autres impacts qui sont quand même importants, que je vais simplement citer rapidement. Donc l'augmentation des pollutions liées à ces cultures, avec le problème de la pollution des nappes phréatiques principalement. La réduction de la biodiversité liée à l'augmentation de la surface en culture, en liaison avec l'augmentation des surfaces en biocarburants, pour la production de biocarburants, en particulier en Europe, donc c'est la réduction des jachères. Le coût budgétaire très élevé en Europe et aux États-Unis. Donc l'augmentation des surfaces en relation avec... Alors là, c'est un chiffre global FAO. Donc la FAO estime qu'en 2030, uniquement en prenant en compte l'augmentation de la population, il serait nécessaire, en prenant en compte des améliorations des rendements, etc., une augmentation de 13% des surfaces cultivées, uniquement pour répondre aux besoins de la population. Et que donc, si on ajoute à ça les biocarburants, ça fait une pression encore supplémentaire sur la surface totale cultivée. Une nécessité d'augmentation de cette surface. Donc la conclusion, une première conclusion, hein, donc la plupart des publications, donc ce que je disais un peu, des publications scientifiques, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait les inconvénients, qu'on pense, j'aurais dû le dire dans un autre sens, hein, c'est-à-dire que les inconvénients sont en général supérieurs aux avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'autonomie énergétique en Europe et aux États-Unis. Alors, concernant les autres biocarburants, le principal problème, c'est l'extension des surfaces cultivées, directement ou indirectement liées à l'augmentation de la production de biocarburants, sur les surfaces, disons, qui sont importantes pour la préservation de la biodiversité et qui ont aussi un impact fort en matière, s'ils sont déforestés, en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, quelle interprétation possible pour comprendre ce décalage entre les objectifs affichés et les impacts effectifs sur le climat, l'environnement, le développement économique? Donc, le cadre international. Alors, les principales évolutions. Donc, la fin de la guerre froide, c'est le contexte et la reconfiguration des puissances. Après ça, les deux principaux éléments, c'est les négociations sur le commerce, Uruguay Round, Doha, les négociations sur l'environnement global, climat, biodiversité,
et sachant que le développement est un thème transversal qu'on retrouve et dans le commerce et dans l'environnement, Rio, Johannesburg, Doha. Les orientations de l'Organisation mondiale du commerce, c'est la réduction des subventions internes et externes, avec un fort impact sur la production agricole et agroalimentaire, principalement en Europe et aux États-Unis. Donc il existe de fortes tensions disons, en liaison avec toute la filière de production agroalimentaire en Europe et aux États-Unis, sur cette orientation qui affaiblit ce secteur. Au Brésil, c'est le renforcement du pôle agro-exportateur. Et il existe au Brésil de fortes tensions sur le modèle de développement, entre la concentration de la rente et le modèle de développement inclusif, y compris dans l'agriculture. Concernant le changement climatique, donc la Convention sur le changement climatique, le développement des agrocarburants en Europe et aux États-Unis est un moyen de desserrer la contrainte sur les subventions agricoles, en tout cas les subventions internes. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, ce dossier présente quelques faiblesses. Et bon, il y a une inconnue quand même, c'est par rapport à la situation actuellement constatée, qui est moyenne à pas excellente, le fait qu'il y ait une courbe d'apprentissage qui permette d'améliorer ces différents ratios. Et donc d'atteindre in fine une effective réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas quelque chose qui est évident. Donc il y a des discussions entre l'Europe et le Brésil, comme on a vu qu'il y avait aussi des discussions entre les États-Unis et le Brésil, on va dire, qui pourraient représenter une espèce d'accord permettant d'un côté à l'Europe d'utiliser effectivement ces subventions qui sont en contradiction avec les orientations de l'OMC pour la production des agrocarburants en compensation d'importations qui proviendraient du Brésil, sachant que les pays européens intéressés par la production des agrocarburants ne sont pas obligatoirement les mêmes que ceux qui ont des besoins d'importation d'agrocarburants provenant du Brésil. Donc en fait, effectivement, il y a une tension entre les pays européens, entre ceux qui sont prêts à importer des agrocarburants et ceux qui préfèrent les produire eux-mêmes. Mais du coup, cette tension permet de trouver éventuellement un équilibre en relation avec les intérêts, entre autres du Brésil, de pouvoir exporter des agrocarburants. Donc, dans ce cadre de négociation, il existe quand même des discussions sur les critères environnementaux et sociaux, en tout cas du côté européen, sur lequel on pourra revenir plus tard. Donc, la conclusion numéro 2, les questions non résolues, donc l'environnement. Donc, on a vu qu'il pouvait y avoir des impacts extrêmement négatifs sur la réduction de la biodiversité et que les impacts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'étaient pas quelque chose d'acquis totalement. En matière de modèle de développement économique, ces orientations-là amèneraient plutôt à une concentration de la rente au Brésil, mais aussi en Europe, et une exacerbation des conflits sur l'usage du sol, et de modèle de développement économique global, cette fois-ci, dans la mesure où le coût de cette politique européenne, et y compris aussi américaine, représente un coût budgétaire très élevé. Et donc ce coût-là pourrait être investi dans d'autres domaines. Les autres impacts possibles, donc ce qui a été développé tout à l'heure, c'est le problème de changement des prix de denrées alimentaires. Alors évidemment, du point de vue de la PAC, c'est plutôt l'augmentation des prix de la production agricole, et c'est une chose positive, puisque ça permet de réduire les subventions sans trop d'impact négatif en termes socio-économiques. Il y a aussi le fait que s'il y avait effectivement, on va dire, une augmentation forte des biocarburants en liaison avec la production de plantes alimentaires, de plantes cultivées, il pourrait y avoir une relation qui s'instaurerait entre le prix des aliments et le prix des carburants, ce qui pourrait provoquer une instabilité supplémentaire sur les prix alimentaires. Donc les orientations, rapidement, des orientations qui permettraient de réduire ces impacts négatifs. Donc travailler sur les critères en matière de durabilité, sur le plan social et socio-économique d'une part et environnemental d'autre part, et en particulier sur les analyses de cycle de vie. Bon, c'est la plupart des études qui existent jusqu'à présent sont sur ce modèle-là, mais il existe encore beaucoup de différences d'interprétation
en matière sur les résultats de ces études. Alors évidemment, ce que je disais en début, c'est prendre en compte l'ensemble des bioénergies, les biocarburants de deuxième génération d'une part, mais toutes les autres bioénergies, et pas seulement les agrocarburants. Et ça permet d'orienter des choix économiques de façon plus intéressante peut-être. Et du coup, c'est ça, renforcer les bioénergies les plus intéressantes sur le plan climatique, environnemental et socio-économique. Améliorer le cadre de régulation, donc ça c'est comme un peu ce qu'a dit mon prédécesseur. Et y compris permettant d'aboutir à un cadre global des politiques de développement des bioénergies. Alors, donc, en termes de recherche, il y a des besoins importants en matière pour poursuivre les efforts en matière de modélisation économique sur ces différents éléments et aussi l'analyse des acteurs. Donc ça, c'est simplement pour vous mettre en évidence l'importance des autres bioénergies par rapport aux biocarburants en Europe à l'horizon 2030. Donc ça, c'est deux références, entre autres, que j'ai utilisées pour cet exposé. Donc effectivement, celle du conseil consultatif allemand pour les changements globaux et le document de l'Agence européenne environnementale. Et puis aussi la directive européenne de 2008 sur les bioénergies. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Guillaume. Nós passamos agora a palavra ao professor Roberto Grum, por favor. Bom, eu agradeço o convite dos colegas do CPDA. E, bom, de cara, pessoal, é o seguinte, o meu pendrive não deu leitura aqui. Então, enfim, infelizmente, eu vou ter que ler direto das anotações. Se alguém quiser, enfim, se alguém se interessar, eu posso enviar depois por e-mail. Bom, o ponto de vista que eu desenvolvo é um ponto de vista, provavelmente, bastante diferente dos colegas que me precederam. Eu trabalho com Sociologia das Finanças. E o que me interessa na história, principalmente do etanol, é a mobilização de atores financeiros em torno do que eles descobriram como a nova grande fronteira para os investimentos financeiros. E, bom, escutando os colegas que me precederam, realmente, quer dizer, eu vou meio que apresentar o ponto de vista dos bandidos aí, né? Então, o fato de eu apresentar, é que nem ator na novela, o fato de eu apresentar o ponto de vista dos bandidos não significa que eu seja. Ok? Então, vamos lá, pessoal. O jogo aí é o seguinte, o que me interessa mais diretamente é um fenômeno que na sociologia econômica em geral, nós chamamos de financiarização, que é a instalação, muito rapidamente, né, a instalação de um modo de dominação de componente financeiro, que significa, né, em qualquer disputa, em qualquer tipo de contencioso social ou econômico, o predomínio das razões e das conveniências financeiras sobre quaisquer outras formas de pensar e agir. Ok? Então, o complexo aí do açúcar e do álcool acabou virando por ser uma das áreas mais dinâmicas do mundo rural, acabou se tornando para a gente uma espécie de teste situado de desenvolvimento das nossas hipóteses de trabalho sobre como se dá a dominação financeira no Brasil atual. Ok? Então, primeiro, quais são os instrumentos através dos quais essa dominação financeira se exerce no complexo sucroalcooleiro? Bom, então, o que a gente observa de maneira geral, né, a financiarização em geral, ela trabalha com dois grandes instrumentos. O primeiro deles é a instalação da governança corporativa, e o segundo deles, que nos interessa mais diretamente no complexo sucroalcooleiro, é a emissão, né, e o comércio bastante rápido de fundos de private equity, né, de propriedade de participação privada. Quer dizer, do ponto de vista mais geral, sociológico,
eles operacionalizam um processo que a gente chamaria de alongamento do campo do poder, na linguagem da sociologia de Bourdieu. Eles são, quer dizer, esses fundos de private equity, eles são basicamente instrumentos, o principal instrumento atual de centralização, tanto nacional quanto internacional de capitais, para aplicação em alguma coisa que seja rápida, dinâmica e também arriscada. Okay? Por outro lado, nós temos também o outro braço dessa dominação financeira, é a chamada governança corporativa, né, que aparece a coisa mais, digamos assim, é a face mais visível, a face mais bom moço da financiarização. Então, ela fala, a governança corporativa fala na democracia dos acionistas, fala na transparência e fala na responsabilidade e na sustentabilidade ambiental e social. Então, vamos entrar aqui no que se trata aí no nosso espaço aqui das finanças, é mostrar uma coisa assim, as finanças tentando mostrar o seu lado bom, ok? As finanças entrando no complexo sucroalcooleiro vão apresentar essa história, vão tentar se apresentar como entidades benfazejas, ok? Então, bom, a conversa vocês sabem melhor que eu. Então, tem uma onda internacional de investimentos no setor, a história do barril de petróleo chegando a $150, a possibilidade, portanto, o interesse na energia renovável, com baixa emissão de CO2, e o alto coeficiente de eficiência energética no etanol brasileiro. Isso tudo levando ao bom mocismo econômico e ao bom mocismo ambiental por parte dos financistas que escolhem aplicar nesse setor. Ok? Então, aparece, quer dizer, uma grande parte dos investimentos que são carreados para esse setor recebe uma etiqueta, para vocês provavelmente um pouco risível, de investimento ético, de finanças do bem. Bom, o que está acontecendo aí em termos de uma composição dos grupos poderosos, dos grupos do poder tradicional e os recém-chegados? Bom, você tem aí esses agentes tradicionais do setor, que, enfim, como as grandes dinastias de usineiros, que provavelmente vocês conhecem, os Ometo, os Junqueira, etc., eles vão cruzar com esses novos financistas. Agora, os novos financistas que a gente observa aqui nesse canteiro analítico não são quaisquer novos financistas, eles são bem caracterizados. Eles são um tipo de novos financistas dotados de muito capital, não só econômico, mas principalmente cultural e político. Eu falo de Armínio Fraga, eu falo de Roberto Rodrigues, de Henri Rachtul, de Antônio Candir e outros. E que também são secundados nessas grandes empreitadas por figuras emblemáticas da modernidade econômica, como o ex-presidente Clinton e o grande financista George Soros. Bom, como é que se dão esses investimentos? Então, eles têm um primeiro momento, eles são organizados sob a forma de fundos de private equity, que objetivam, num prazo de mais ou menos 3 a 5 anos, uma reorganização da empresa que vai levar a um lançamento inicial público de ações, a IPO, dotadas, e nesse momento vão ser dotadas dessas cláusulas de governança corporativa. Chegamos a um ponto T2, onde os fundos de private equity imaginam sair do negócio sucroalcooleiro, e encaixando lucros bastante consideráveis, que são os que eles esperam. Eles arriscam muito, muitas vezes eles perdem, mas quando eles ganham, entre aspas, eles lavam a égua. Ok? Pois é. Il faut quelqu'un plus aisé. Bom, nesses novos empreendimentos, acontece, bom, primeiro, de cara, transferências e novas formas de exercício da propriedade afetadas justamente pela governança corporativa. E também uma coisa que aparece muito lá, nós entrevistamos muitos funcionários, engenheiros que se ocupam das usinas remodeladas. Então, aparece uma transformação da gestão interna, que aos nossos olhos é bem importante, na utilização desses grandes, dessa tecnologia informática de gestão integrada de recursos. Então, se passa, é uma constante a passagem
dos sistemas tipo SAP brasileiros para os sistemas tipo SAP, o SAP mesmo alemão. Né? Então, a gestão interna se faz muito bem com aqueles sistemas que vocês provavelmente conhecem daquela empresa TOTUS, mas os financistas não aceitam a tecnologia brasileira de gestão de recursos e acabam implantando ao lado, né, em paralelo, a gestão via SAP. Isso tem consequências, porque isso muda um pouco a grade de habilidades e muda um pouco a hierarquia das eficiências dentro das usinas. Bom, por outro lado, esse espaço da cana é um campo empresarial bem constituído. Isso favorece o isomorfismo, quer dizer, a propagação das novidades de uma maneira mais ou menos sistemática. É uma indústria consolidada, né, e tem um enorme interlocking familiar, quer dizer, diversos, quer dizer, os diretores de algum dos grupos são conselheiros dos outros, e vice-versa, quer dizer, é um campo bem integrado. E para culminar esse processo, você tem uma entidade poderosa que congrega boa parte, talvez a mais dinâmica de todo o setor, que é uma entidade chamada Única, né, que provavelmente alguns de vocês conhecem. Né, e todos esses novos empreendimentos apoiados por fundos de private equity, todos eles pedem assento na Única. Todos eles se registram primeiro na Única para depois, já na sua instalação, o que favorece esse isomorfismo. Ok? Bom, então se trata, né, de um setor tradicional que é particularmente tocado pela financiarização, né, e que nesse espaço, do ponto de vista para a gente empírico e analítico, isso faz desenrolar, mas também faz problematizar esse receituário da governança corporativa. Né? Então, porque você tem aí formas de hibridização, né, dos processos nas gestões que são muito curiosos. Né? Então, você tem, na governança corporativa, digamos, pura e dura norte-americana, você tem, né, você teria a instância máxima deliberativa é o chamado Conselho de Acionistas. Nessa hibridização brasileira, a instância máxima é o Conselho de Família. Né? Os acionistas viram a família. É uma coisa bem interessante a forma, né, digamos assim, um mimetismo imperfeito, né, ou imperfeito, ou um mimetismo possível, né, na difusão de uma tecnologia organizacional norte-americana em solo brasileiro. Okay? Mas, de qualquer forma, o que você observa nessa cronologia é que é um momento T1 de alteração da retórica que já existe em todo, praticamente, o espaço que a gente pesquisa, fundamentalmente no estado de São Paulo, e um segundo momento T2, onde a alteração das práticas para práticas baseadas na governança corporativa já se faz também, ainda que em velocidade menos intensa do que a alteração das retóricas. Então, o que a gente enxerga aí? O que a gente enxerga é um fenômeno curioso, né, que certamente os colegas também enxergam, mas talvez a partir do ponto de vista, que é uma renomeação dessa paisagem agroindustrial. Né, dá um pouco, no meio da pesquisa é impossível você não lembrar, pelo menos para mim, né, do Raymond Williams, do Campo e a Cidade. Né, que você está remodelando, você está redesenhando a paisagem. Né? Então, você aparece, né, o pessoal se intitula, né, como Unidade Autossustentável de Produção de Energia. Né? Então, de cara, fala-se, quer dizer, os novos empreendimentos, a colheita tem que ser mecanizada. Eles enfatizam o tempo todo o reaproveitamento e o uso dos resíduos na produção direta e aquela coisa conexa da energia elétrica a partir da biomassa. Né? Bom, enfim, o que está rolando aí? Está rolando, aos meus olhos, uma eufemização atualizada, quer dizer, a instalação justamente de um novo modo de dominação, quer dizer, o desaparecimento dessa imagem tradicional do cortador de cana superexplorado, quer dizer, é o campo virando jardim, no sentido do Raymond Williams, né? Os ambientes sociais degradados também, os ambientes naturais degradados também aparentemente somem, né? E junto com eles somem os malefícios econômicos e sociais que a gente tradicionalmente associa à monocultura. Né? Uma coisa fundamental desse jogo,
que principalmente na COSAN, né, no maior grupo, está cada vez mais presente, que é a terceirização quase total da colheita. Então, você tem o grupo Júlio Simões no transporte e a GEFOR na mão de obra direta. Vejam, pessoal, é uma enorme eufemização. Nós estamos mudando, o setor está mudando a sua imagem. Ok? Bom, por que faz isso com tanta intensidade, né? Aos meus olhos, pelo menos provisoriamente, eu acho que está associada a essa necessidade, né, de comodificação do álcool. Quer dizer, o álcool tem que se transformar, o álcool combustível tem que se transformar numa mercadoria comercializável internacionalmente, e isso está sendo, esse processo está transcorrendo num momento, né, numa época de muita preocupação ambiental e sensibilidade social aguçada. Né? Então, a grande jogada, né, do ponto de vista dos financistas, o momento que o álcool se tornar uma commodity internacional é o momento da explosão que esses investimentos vão realmente dar retorno. Ok? Bom, isso aí significa o quê? Esse processo, o que eles estão buscando, né? Aos meus olhos é bastante claro isso aí. Eles estão buscando uma maior legitimidade e maior estabilidade, portanto, a longo prazo para os seus investimentos. Né? Como se operacionaliza esse processo? Um ponto fundamental aí que eu acho, que pelo menos visto da fazenda, quer dizer, eu trabalho numa fazenda, na Fazenda Canchim, em São Carlos, em volta dela nós somos praticamente cercados, né, de um lado a cidade, do outro lado os canaviais. Né, uma região, enfim, para vir da minha casa em São Paulo até São Carlos, eu passo por 250 quilômetros, 150 são canaviais. Você tem um contato, ainda que a partir da sociologia das finanças, tem um contato direto com o ambiente canavieiro. O que aparece? Aparece muita ONG, muita ONG, muitas organizações não governamentais que ajudam a construir essa nova paisagem, né, e que também, nesse processo, elas entram em contato com os financistas e usineiros, né, que incorporam as ONGs como prestadoras de serviços, como auditoras de processos e resultados, levando justamente a esse fenômeno, né, discutido pela sociologia, enfim, pela macro-sociologia, que é o alongamento do campo do poder. E nos últimos, para culminar esse processo, é interessante a gente notar que nos últimos meses, possivelmente tangidos pela Presidência da República, os grandes fundos de pensão das empresas estatais passaram também a entrar nesses fundos de private equity de maneira bastante expressiva. Quer dizer, estão pondo, não punham quase dinheiro nisso, recentemente estão pondo muito dinheiro nisso. Ok? Só fazem isso porque se sentem à vontade depois desse processo de renomeação, depois dessa substituição no modo de dominação. Ok? No complexo tradicional, que, né, é mais ou menos estigmatizado, esse tipo de investimento ético seria impossível. Bom, então, o que acontece, pessoal? É interessante, quer dizer, sociologicamente essa questão, aos meus olhos, ela se explica bem também, porque no espaço tradicional das famílias, das dinastias, você enxerga disputas entre grupos e conflitos familiares e geracionais no seio dessas elites das grandes famílias do açúcar, né? As novidades, ao mesmo tempo, elas impulsionam e são impulsionadas pelas novas gerações. Elas ajudam as novas gerações a ocuparem mais rápido as posições de poder, né? E essas novas gerações, evidentemente, têm todo o interesse em impulsionar essas novidades. Né? E você enxerga também, o que é interessante, né? Não por acaso, alguma resistência a esses fundos de private equity por parte, né, da geração que atualmente toma conta das empresas. Muitos usineiros repelem os fundos de private equity, dizendo explicitamente que os fundos de private equity, no fundo, vão comprar a empresa deles sem que eles percebam. Ok? Mas isso nem sempre, evidentemente, né? O grande, talvez, vocês tenham lido a declaração daquele Rubens Ometo, que se despedindo da presidência da COSAN na semana passada,
falando dos seus feitos aí como grande usineiro, né, como, né, o principal arquiteto da expansão da Cosan, né, em que ele, né, a engenharia financeira é parte central digamos assim, da Odisseia, né, da Teodisseia que ele anuncia. Ok? Talvez valha a pena. O jornal Valor apresentou isso em detalhe. Quem está interessado, acho que é muito interessante ver o que ele acha que ele fez. Né? Não seria necessário, não é necessariamente o que ele fez, mas é o que ele imagina né, que ele fez de positivo. Que não é pouca coisa, não. É uma extensa folha de serviço. Evidentemente, né, de pontos de vista que não dele, possivelmente criticáveis. Bom, daí surgem algumas questões meio curiosas para a gente, né? A primeira delas é aquela coisa da maldição de Marx, né? Os membros mais jovens dessas dinastias empresariais, eles abraçam as novidades, mas fica aquela pergunta, né, da maldição de Marx. O herdeiro ainda pertence à terra? Né? Nesse mundo eufemizado, nesse mundo em que a noção de propriedade como uma extensão da família vai perdendo força, o herdeiro ainda pertence à terra, né? Quer dizer, na real, o que está acontecendo aí, pelo menos aos nossos olhos, é que essa financiarização, ele eufemiza a antiga visão da usina como referência identitária das famílias, das elites. E esse processo facilita essa operação, que é ao mesmo tempo cognitiva e econômica, de botar um preço nas propriedades, que antes não era simples. Ok? Se desfazer de uma usina era um processo emocionalmente doloroso. Com o advento desses fundos de private equity, essa dor foi eufemizada, essa sensibilidade foi diminuída. Ok? Bom, e para terminar aqui, para terminar a minha história, o outro grande lado da história, sem dúvida, é o apoio governamental a essas transformações, né? Então, em 20 de março de 2007, o Lula disse, né, com todas as letras, né, e todo mundo escutou isso, né, todo mundo interessado escutou, que os usineiros deixaram de ser os vilões e passaram a ser os heróis nacionais. Isso foi em 20 de março de 2007. Ok? Bom, e isso quer dizer o quê? Né? Entre outras coisas, muito diretamente, isso quer dizer que, por exemplo, aqui o BNDES, através da subsidiária BNDES Participações, atua de maneira bastante expressiva na constituição, né, desses fundos de private equity. Pelo menos de 15% a 20% do total de private equities que estão sendo comercializadas no setor sucroalcooleiro foram compradas pelo BNDES, que também, evidentemente, incentiva esse tipo de arranjo financeiro e organizacional. Bom, evidentemente que esse tipo de apoio também fomenta a reorganização do setor, né, e espécie de uma chave, de um fechamento geral, né, o apoio governamental, aos meus olhos, fecha realmente o círculo dessa renomeação, que aos meus olhos, eu me permito dizer que se trata realmente, né, da instalação de um novo modo de dominação. Quer dizer, então nós temos uma convergência de estratégias que torna essa modernização praticamente inelutável. Não dá para ir contra. Ela é um fenômeno da natureza. Ok? Ela se torna o que a sociologia chama de uma obra sem mestre. Ok? Muito obrigado. Obrigado, professor Roberto. Quer dizer, o Renato Maluf tem 20 minutos para a sua exposição. Depois disso, começamos o nosso debate. Renato. Muito obrigado. Então, bom dia a todos e todas. Bastante satisfeito de estar aqui. Assim como o Adriano, eu também não vou fazer uma apresentação tipicamente acadêmica, né? Inclusive porque ela é uma apresentação que eu faço a partir de uma dupla condição, porque ao mesmo tempo que sou professor do CPDA e um estudioso sobre alguns dos temas que estão aí,
Eu estou na condição de presidente do CONSEA. Alguns aqui sabem, o CONSEA é um órgão de assessoramento da Presidência da República sobre segurança alimentar, composto por governo e sociedade civil, e o seu presidente, ou a sua presidência, é exercida pela sociedade civil. Neste momento, eu, em representação do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar. Então, eu optei, quando o Sérgio, o pessoal, a Franda me convidaram, e o tema era o debate internacional, eu falei, bom, então o que eu vou apresentar é como que o CONSEA tem debatido essa questão nas suas discussões, com maior ênfase para a questão internacional, obviamente, em função do objeto da mesa. Então, é mais digamos, um registro de questões colocadas pelo debate do CONSEA, eventualmente com uma ou outra contribuição pessoal aí. Eu organizei a apresentação em 3 partes. Uma primeira parte eu vou falar do contexto. Uma segunda parte, rapidamente, eu vou colocar as referências com as quais a gente trabalha para lidar com o tema alimentar, para finalmente chegar na terceira e talvez principal parte, que são as questões, né, em discussão, alguns desafios. O diagnóstico que a gente tem discutido no CONSEA, ele vai na direção de dizer que estamos vivendo um contexto de confluência de crises. Na verdade, é uma confluência de ao menos 4 crises que colocam múltiplos desafios de segurança e soberania. Aliás, é muito interessante observar que o contexto de elevada incerteza que a gente vive e a dimensão dessas crises, eu vou aqui argumentar que são crises sistêmicas, fez com que a referência da segurança se generalizasse, não é? E se fala de segurança para tudo, ou melhor, se busca segurança em tudo. Então, é segurança alimentar, como tradicionalmente já se fazia, segurança energética, agora se fala de segurança ambiental, existe a segurança hídrica e alguns talvez até falem da segurança econômica. Então, mas eu vou trabalhar aqui, como o Conselho tem trabalhado, com as referências de segurança e soberania. As crises são principalmente 4, alimentar, econômica, ambiental e energética. São crises com temporalidades distintas. Na verdade, a crise alimentar, eu vou coincidir muito com várias coisas do Adriano, né? Eu vou até saltar algumas que você já abordou. A crise alimentar é uma crise que tem uma manifestação mais recente, ainda que, concordando inteiramente com o Adriano, não inteiramente equacionada e com desdobramentos que foram justamente ofuscados pela crise econômica, que se superpôs a ela, né, Ambas têm uma temporalidade menor em relação às outras duas, que é a crise ambiental e a energética. A ambiental, a gente já passa por ela de algum tempo, seguirá nela, e ela tem, inclusive, parte dos seus componentes são fenômenos que tem uma outra dimensão temporal, como, por exemplo, mudança climática, né? Para fazer referência a um deles. O fato é que, bom, e algumas pessoas têm insistido que, de fato, estamos vivendo uma crise civilizacional, né? Em relação em função da junção desses 4 elementos. Ou seja, há questões muito profundas na organização da sociedade, da atividade, etc., relação com a natureza e assim por diante. Bom, o meu ponto principal é, todas elas, e aí incluída a crise alimentar, são crises sistêmicas. Crises sistêmicas que, por serem sistêmicas, elas requerem respostas sistêmicas e, mais do que isso, respostas interrelacionadas. Para ser mais claro, não se pode tratar das questões colocadas pela crise alimentar sem considerar a dimensão ambiental, só para dar um exemplo, né? Não se pode tratar do tema energético sem o alimentar e vice-versa. Então, são crises sistêmicas que requerem respostas sistêmicas e estão interrelacionadas. Esse é um primeiro elemento do contexto. A referência da soberania não está aí por acaso, senão que ela reflete um componente de soberania que ganhou relevância no nosso campo. Esse nosso campo, eu estou me referindo a esse conjunto bastante amplo e diverso de organizações, pesquisadores, entidades que lidam com o alimentar e nutricional,
onde a noção, campo esse no qual a noção de soberania alimentar ganhou uma relevância muito grande, importante, e junto com ela, não pelos mesmos atores que estamos referindo até agora há pouco, mas vem também uma visão de soberania energética, né? Uma tradução da discussão de soberania energética, inclusive por parte de movimentos sociais. Sobre a crise alimentar, eu não vou falar do diagnóstico dela, o Adriano falou algumas coisas, eu apenas quero acentuar 3 pontos. Primeiro, há uma crise de modelo subjacente à elevação dos preços. Isto é, ela não é uma crise conjuntural, fruto de um desajuste temporário entre oferta e demanda, ainda que ele possa ter ocorrido, não é? Esta crise, ela colocou num primeiro plano alguns componentes da forma como o sistema alimentar mundial se organiza e, claro, ela pode permitir, como em alguns momentos o Brasil fez, respostas não sistêmicas. A gente tem falado muito lá no Conceia que tem um tipo de resposta à crise alimentar, sobretudo, é uma resposta sobretudo mercantil, que significa que se pode caracterizar como vamos fazer mais do mesmo. Então, temos tido êxitos, somos exportadores agressivos, exitosos, temos um sistema alimentar bastante bem montado, eficiente, competitivo, etc. O mundo precisa de alimentos, aí tem sempre uma justificaçãozinha, assim, digamos, da nossa função social no mundo, e aí, bom, vamos continuar avançando com o mesmo modelo, seguimos exportando, etc. Esse é o tipo de resposta possível, uma resposta do mais do mesmo. Nós temos, este coletivo ao qual eu me referi, insistido em dizer que este momento colocou em primeiro plano alguns componentes do sistema alimentar. Por isso que é sistêmica essa crise, né? Tem questões... E o principal componente do sistema alimentar que está em questão é o modelo agrícola. É o principal. Não é o único, não. Não é o único, não. Mas é no entorno dele que você vai ver várias questões bastante importantes e graves. Mas também está em questão o comércio internacional e a forma de regulação. Só para dar um exemplo, a primeira reação à crise internacional dos alimentos foi uma rápida retomada da regulação nacional, né? Quando estamos vindo numa trajetória de tentativa de construção, né, de uma referência multilateral pela OMC que simplesmente ficou descontextualizada. Não dava conta. E a resposta... E é sempre uma resposta desigual, porque nem todos os países têm a mesma capacidade política e institucional de reconstruir instrumentos de relação, de regulação que haviam sido desmontados na maior parte do terceiro mundo. E acho que faz a diferença do Brasil em relação a outros países, que apesar de ter também tido a sua onda neoliberal, tem uma institucionalidade muito diferenciada, né, que consegue reconstruir instrumentos. Mas mesmo assim, a resposta brasileira, e assim como a latino-americana, como o Adriano mencionou, na maioria dos casos foi liberalizar a importação, reduzir tarifas, né, acordo com o setor privado para agilizar a importação de bens, etc. Está em questão o enorme peso de um reduzidíssimo número de grandes corporações sobre todas as etapas fundamentais da cadeia do sistema agroalimentar, né? E ele se manifesta de diferentes maneiras que eu não tenho tempo de detalhar aqui, depois no debate talvez. E, finalmente, está em questão também o distanciamento entre produção e consumo. Uma das características do sistema alimentar mundial foi de ter promovido um distanciamento no tempo e no espaço entre produção e consumo. Isso tem implicações enormes, desde vários pontos de vista, inclusive no que nós estamos discutindo sobre a relação entre alimentos e energia, porque esse distanciamento ele tem entre as suas implicações um enorme gasto de energia, né? Sobretudo com transporte. Então, está em questão. O Adriano chamou bastante bem a atenção ao fato de que houve uma crise econômica que superpôs a crise alimentar, ofuscou o debate. Como os preços pararam de crescer, mas, como ele lembrou bem, não retrocederam, e essa que é a questão, né? O que aconteceu foi uma desaceleração do crescimento dos preços, não um retorno dos preços a patamares anteriores. Então, até agora, pelo menos. Então, esse é um importante ponto de incerteza. Não se sabe em que patamar esses preços vão se estabilizar, se é que vão.
no que temos de informação hoje, a alimentação está mais cara. Alimentar-se tornou-se mais caro em relação ao pré-2006, que foi quando a aceleração passou a se dar. Portanto, ainda que tivesse havido forte componente especulativo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da especulação absurda com o preço do petróleo, há outros componentes aí para além do especulativo. Ah, já? Já. Uau. E aquele trato nosso não vale. Tá bom. Tá bem. Então, eu vou passar rapidamente para dizer o seguinte. A alimentação ficou mais cara e, nessa discussão, a alimentação e a agricultura entraram no centro do debate internacional novamente. Novamente. Não é? É esse aqui, né? Antes de entrar nos desafios, sob a pressão do Nelson, eu preciso, para entrar a falar dos desafios, rapidamente dizer quais são as referências com as quais a gente trabalha, porque também a compreensão de segurança alimentar não é única, depende de quem fala. Nós temos desenvolvido há cerca de 20 e poucos anos no Brasil um enfoque de segurança alimentar e nutricional que tem, primeiro, segurança, o estatuto que ela tem de objetivo de política pública, orientada por dois princípios, o princípio do direito humano à alimentação adequada e o princípio da soberania alimentar. Eu não tenho tempo de detalhar, podemos discutir depois, mas a referência ao direito e a referência à soberania nos diferencia muito em relação ao uso que fazem de segurança alimentar vários organismos internacionais, vários governos e o próprio setor privado, que muitas vezes se coloca como o promotor da segurança alimentar. E a concepção de política é de uma política intersetorial e com participação social. Numa frase, a condição alimentar e nutricional de indivíduos, famílias, grupos sociais e países, ela tem múltiplas dimensões. Né? São múltiplos determinantes, múltiplos fatores que determinam, isso requer um enfoque integrado e intersetorial. E a outra marca distintiva do nosso campo, mas eu arriscaria dizer que é uma marca distintiva do Brasil em várias políticas públicas, é a participação social em políticas públicas. Marca distintiva por bem e por mal, ela nem sempre é, digamos, o que se espera, mas ela existe e está posta, né? E isso nos diferencia bastante. E, por fim, isto resultou na formulação de uma lei orgânica com a perspectiva de construção de um sistema. Nós temos já no Brasil, tudo que tem mais de 5 anos é uma tradição. Então, nós já temos uma tradição de construir sistemas de políticas públicas como uma perspectiva de organizar a ação do Estado, né? Sobretudo entre as diferentes esferas. Bem, também nós queremos construir um sistema de política de segurança alimentar nacional com um formato parecido com o dos demais sistemas, a realização regular de conferências, a existência de conselho, mas com uma diferença fundamental, que é a intersetorialidade. Daí a existência de uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar. Então, eu quis passar rapidamente para poder chegar, então, no tema mais específico da mesa. Eu tenho quantos minutos? 5? Um pouquinho mais, muito obrigado, muito generoso. Eu quero, então, apontar 3 questões da correlação entre segurança alimentar e agroenergia e, finalmente, 4, 5, 6, 7 pontos de debate. Mas eu vou cerrar. Primeiro, acho que a discussão de segurança alimentar e agroenergia, às vezes, padece de um viés, talvez em função da ideia de bandidos e mocinhos, que é de ir lá olhar a agroenergia e não olhar o alimentar. Então, parece assim, existe um alimentar que está tudo legal, sob ameaça da agroenergia, então o problema é a agroenergia. Não, a gente está tentando dizer que o problema é também o alimentar. Então, de fato, o tema da sustentabilidade do sistema agroalimentar não tem relação exclusiva especificamente com a agroenergia. Então todas as questões que eu já mencionei, monocultura, tecnificação, elevado uso de energia, erosão da diversidade genética, o tema da água e a nossa discussão da agricultura familiar. Segundo ponto, a produção de agrocombustíveis, eu estou usando deliberadamente agrocombustíveis e não biocombustíveis para fazer eco a uma posição que vem sendo defendida pelos movimentos sociais, de não usar a palavra, o prefixo vida, para algo que pode comprometer formas de vida. Então, o agrocombustível, a produção de agrocombustível, ou de agrocombustíveis, ela já foi falada aqui bastante, e eu nem sou muito especialista nisso, não preciso insistir,
Mas, obviamente, que depende muito da escolha de cultivo, o Adriano acentuou bastante bem. O impacto sobre os alimentos depende de que agrocombustível é esse que se está falando. E, nesse sentido, tinha razão o Brasil e o governo brasileiro quando fazia, neste ponto, quando fazia a diferença entre o milho e o etanol, sem dúvida, o etanol do álcool, sem dúvida, da cana, perdão. Sem dúvida que há uma diferença aí. Mas o que é mais importante que acentuar é que o modelo do agrocombustível reproduz as questões do modelo alimentar, do ponto de vista de sustentabilidade. E agora, na mesa, eu fiquei, tanto o Adriano quanto o Guillaume me fizeram ver que a reprodução é maior do que eu estava pensando, porque reproduz também o padrão de subsídio, não é? Que se tinha na agricultura e que sempre se debate, se reproduz no modelo do agrocombustível, pelo que vocês dois mencionaram. E, por fim, um ponto que é nem sempre suficientemente destacado, sobretudo no Brasil, o exame dessa relação ele tem uma importante questão de escala, sobretudo em países onde em países da dimensão do Brasil. Depende da escala que você está falando. O governo brasileiro insiste muito num discurso, não só o governo, num discurso de que cabe todo mundo, ou seja, somos um país de dimensão muito grande, é absolutamente possível fazer a coexistência de ambos os cultivos, o que é verdade. Se você usar números agregados, os percentuais, pode expandir a área de cana um monte, você nunca vai chegar a mais do que alguns poucos pontos percentuais da superfície agricultável no Brasil. E se isso tem uma dose tem um lado de verdade, tem um lado de um indicador enganoso, não é? Porque, de fato, para nós, nessa nossa discussão, há que baixar para o plano dos territórios para fazer uma boa discussão sobre a relação entre agroenergia e alimentos no que se refere à disponibilidade e conflitos nos usos de terra, mão de obra e recursos naturais. O que remete ao tema de quais são esses espaços onde isso é discutido e quem são os atores envolvidos na discussão, né? E, para finalizar, aliás, me ocorreu, o Adriano, naquele exemplo que você usou, pode parecer que o dado seu está limitado porque você estava falando da substituição em determinados territórios. Mas é possível, digamos, você fazer um desdobramento a partir daí, uma implicação, para o que essas substituições territoriais resultam em termos de uma nova geografia da produção nacional. Então, vou dar um dado que, para mim, é absolutamente emblemático. A ausência de regulação nesse país, a ausência de política de abastecimento, o último dado que eu vi, não sei se está muito desatualizado, faz com que, hoje, cerca de 75% do arroz que a gente consome vem do Rio Grande do Sul. Isso não tem a menor lógica. Tem lógica, obviamente, mas não tem a menor racionalidade do ponto de vista de um país com a nossa dimensão. Finalmente, os desafios do ponto de vista do debate, sobretudo internacional. Primeiro, essa relação de segurança alimentar e segurança energética. Eu acrescentei ali segurança hídrica. Por quê? Porque a matriz energética brasileira tem na hidrelétrica, na energia hidrelétrica, um componente fundamental. E o pessoal da área que lida com água, e com uso de água para energia, está levantando a questão da segurança hídrica. Então, você tem que passar a discussão, não apenas pela relação entre alimentos e a produção de biomassa, mas no uso da água. E, obviamente, que um bom debate sobre isso nos obriga a falar de padrões justos e sustentáveis. Isto é, a abordagem sistêmica significa ir além de fontes renováveis, não é? E discutir coordenação de ações. Há um tema de soberania aí envolvido, e um pouco também fazendo eco ao que disse o Adriano e um pouco o Guillaume, há um tema aí de modelo, né? Os movimentos, sobretudo, e os outros integrantes do Concerto têm falado muito da perspectiva de adotar, no caso da energia, a mesma perspectiva de descentralização que se defende, de aproximação de produção e consumo, que se defende para os alimentos. Uma matriz energética sustentável, eu não vou insistir, porque meu tempo já está acabando, e o mais importante para mim é o que vem agora, do ponto de vista do debate. Primeiro, o tema do marco regulatório da expansão da monocultura. Acho que não sei, acho que talvez todos concordem, que é um avanço você ter um zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar no Brasil. Acho que sim, não há, ainda que seja insuficiente como regulação territorial.
A perspectiva é menos, não é apenas de dizer o que pode ser feito, mas é o que deve ser feito. E zoneamento não diz o que deve, diz o que pode. Não é? O que deve depende de quem está dizendo o que deve. Aí por isso que eu volto àquele tema dos atores, né? Dos atores dos espaços. Não é? O que é que a gente quer para cada região, não é? Ou para cada território. E sempre tem o tema da Amazônia, né? Que é talvez o grande ponto de interrogação no debate nacional. O outro ponto é a agroenergia como oportunidade. O Brasil tem sido um dos difusores dessa perspectiva, que está presente em organismos como a FAO, etc. É possível ler documentos que dizem, em lugar do conflito, o que existe é uma sinergia. A agroenergia é uma forma de obter segurança alimentar. Como você produz, gera renda, e com essa renda você compra os alimentos. Ou seja, é o equacionamento do dilema de renda dos pequenos agricultores e das famílias rurais mais empobrecidas. É óbvio que isso não é assim, há uma grande discussão. Há o tema da reprodução da agricultura familiar as possibilidades da agricultura familiar nesse setor. A experiência brasileira é muito significativa disso. Eu espero que amanhã no debate, não sei se o Miguel Rosseto virá, ok, que isso apareça. Houve erros no início do programa, do biodiesel, estou dizendo, né? Escolheram um produto errado, a mamona, e resultou que agora nós temos um produto, um biodiesel, que era para agricultor familiar, feito de soja. Já foi falado isso ontem, inclusive aqui na apresentação, né? Alguém fez esse comentário. Acho que tem uma discussão aí. Eu não vou falar do papel das organizações sociais e dos espaços de concentração para me concentrar. O Nelson já falou que acabou meu tempo, mas ele vai me dar 30 segundos para falar duas coisas. Primeiro, sobre governança global, e segundo, cooperação, e por fim, cooperação sul-sul. Há uma questão de governança global no tema alimentar, não é? Seja pelas dificuldades da OMC, aliás, mais do que dificuldade, ela é um instrumento absolutamente limitado para debater o que nos interessa, desde essa perspectiva de segurança alimentar, soberania, etc. Então, sabe-se disso. Ela tem uma perspectiva estritamente comercial, de uma certa visão comercial. E a FAO, que deveria ser a outra referência, também está em questão na sua capacidade de dar conta desta agenda. O que nós temos defendido é o multilateralismo, mas o multilateralismo com participação social, não é qualquer multilateralismo. Então, para nós é preocupante os rumos da parceria global que vem sido defendido pela França e outros, a força-tarefa das Nações Unidas, pelo que elas podem representar iniciativas que passam por fora do multilateralismo, e aí você nunca sabe quem é quem no samba, né? Quem é que controla, e quais são, obviamente, os rumos que essas estratégias financiadas por esses fundos podem dar, se é que os fundos existirão, porque até agora dinheiro mesmo não apareceu muito, né? Então, há uma questão a nossa posição tem sido de apoiar o multilateralismo com participação social, né? Acabamos de ter um debate, né? A Actionaid participou da reforma do Comitê de Segurança Alimentar da FAO para incorporar participação e ampliar a agenda. Não é possível que, no meio de uma crise alimentar internacional enorme, como foi o ano passado, ano retrasado, a agenda fundamental do Comitê de Segurança Alimentar da FAO era a gripe aviária. Quer dizer, isso é realmente absolutamente inconcebível, né? Era a gripe aviária e os agrocombustíveis como solução de segurança alimentar. Quer dizer, era absolutamente fora. E, por último, cooperação sul-sul. Nós temos, todos nós, e o Brasil, a mim, inclusive, eu gosto bastante da política externa brasileira, nesses vários componentes, temos falado muito de cooperação sul-sul. Agora, mesmo aí na cooperação sul-sul, tem uma questão que eu queria colocar para o debate, ela já foi até um pouco tocada aqui, acho que o Roberto falou algo sobre isso. A cooperação sul-sul, na área da segurança alimentar, tem muitos componentes importantes que vêm sendo desenvolvidos, mas eles não estão dissociados de outras formas de cooperação sul-sul, entre as quais na agroenergia. Então, quando a gente dialoga com a sociedade civil da América Latina e africana, eles sempre nos dizem: o seu país é o mesmo país que, com uma mão, nos ajuda a construir políticas de apoio à agricultura familiar, o programa de aquisição de alimentos, alimentação escolar, e com a outra mão, que é uma mão bastante grande, inclusive que pertence a esse prédio aqui, financia a expansão de agrocombustíveis, que tem um outro significado na Guatemala que no Brasil. No Brasil, talvez você possa dizer que cabe todo mundo, na Guatemala, não sei.
Então, e certamente eu não posso imaginar que haja uma cultura familiar com a mesma tradição de organização como a nossa lá. Não é? O fato é que há uma questão, sim, de cooperação sul-sul, nesta ambivalência desses dois mecanismos. Eu peço desculpas por ter passado o tempo, espero ter contribuído de alguma maneira. Obrigado. Obrigado, Renato.